Bom, o que aconteceu na semana passada ou semana pesada foi isso que você viu aí, né? Então, claramente a gente teve um desempenho bastante negativo da bolsa. Isso não foi privilégio do mercado brasileiro, mas olhando de uma forma mais clara para o mercado brasileiro, a gente vê que a grande maioria dos setores e dos índices da bolsa tiveram um desempenho negativo. E Bovespa nem tanto, nem tão negativo, né? 0,3% negativo, Imob caindo 3% na semana. Só o IFNC, né, o IFNC está aqui, o IFNC ele é o índice que congrega as empresas da indústria financeira, os bancos, né? Então ele teve uma semana positiva em 0,7, o IFIX, que não é ações, né? O IFIX a gente está falando de fundos imobiliários, e a gente teve o IMAT, que é o índice das commodities, materiais básicos, que ficou no campo positivo também. De resto, todo mundo foi negativo na semana passada, uma semana que, principalmente o comecinho da semana, foi muito difícil, com uma queda muito forte do mercado. Muito bom. Vamos lá. Quando a gente olha, né, para 2021 como um todo, a gente vê que a figura não está muito interessante também, né? O índice Bovespa, ele acumula perdas um pouquinho superiores a 5% ao ano, né? Então, durante o ano, quem investiu em bolsa já está com uma perda aí de aproximadamente 5,14%. E a gente vê o índice imobiliário, né, das empresas do setor imobiliário caindo mais de um quarto, né? Então isso quer dizer que quem tinha 100 mil reais em empresas do setor imobiliário hoje tem menos que 75 mil reais, uma queda forte nesse ano. Continuam as BDRs no ano ainda num cenário positivo pelo desempenho da Bolsa Americana e do câmbio. Lembra que você como investidor, quando investe em BDRs, você está exposto ao desempenho daquelas empresas das quais você comprou a BDR, né, as BDRs, e também ao câmbio. Sempre que o dólar sobe, isso é positivo para o investidor que está comprado em BDRs. O INDX também está no positivo no ano, que é um índice que congrega as empresas do setor industrial. E o IMAT, que é o das commodities, também está num cenário positivo ainda no ano, muito pelo que o Martins falou, que é exatamente a alta no preço das commodities, né? De resto, todo mundo já passou para o campo negativo, né? Quando a gente coloca isso numa matriz risco e retorno, a gente vê aqui o Imob com um risco grande, retorno negativo, índice de bancos com risco grande, uma volatilidade grande e retorno negativo. Só quem está no positivo, BDRs, INDX e o IMAT. Legal? Até o índice de fundos imobiliários está negativo no ano com queda de 5%. Aqui é fundos imobiliários. Aqui no Imob são ações de empresas do setor imobiliário. Legal, mas não se desespere, meu caro, não se desespere, porque quando a gente olha o acumulado em 5 anos, a gente entende por que nós falamos o tempo inteiro que você tem que olhar investimento em ações com um horizonte, com um objetivo de longo prazo. Nos últimos 5 anos, quem tem investido em commodities está ganhando aí quase 35% ao ano, está feliz da vida. Isso daí vai bater quase 200% de rendimento nominal. Ou seja, a grana que o cara colocou lá atrás e 5 anos depois a grana que ele tem, aí praticamente triplicou, né? Então você tem que olhar a longo prazo. O Ibov mesmo está na casa aí de 14% ao ano de rentabilidade nos últimos 5 anos. Então um bom investimento, né? Imob tem performado mal, a gente tem falado sobre isso. Então as empresas, as construtoras e incorporadoras estão muito baratas pelo desempenho muito ruim no mercado de ações e um desempenho não tão ruim operacionalmente falando. Por isso a gente vê muitas oportunidades nesse setor, a gente ainda vai falar um pouquinho hoje. Fechou o mês de setembro e a gente faz aquela análise do Ibovespa no ano, né? Então olha só, a gente começa com um ano difícil, janeiro, fevereiro, aí tem 4 mesinhos muito bons de março a junho, e já faz 3 meses que a gente vem amargando uma bolsa difícil, né? Por conta de instabilidade política, por conta de inflação esperada para o Brasil e contas públicas que a conta não fecha aqui, e por conta de inflação no exterior também, ainda um pouco do medo do que vai ser o Covid nos próximos tempos, né? Então quem entrou aí com uma graninha 100 mil no início do ano, no Ibovespa, hoje tem 93.257,
Então, veja só, bolsa é assim, gente. Cai, sobe a sua grana. Cai, sobe, e assim vai. Por isso que no curto prazo não dá. Imagina que você faz um investimento e você vai precisar da grana daqui a um ano. Não dá para investir em bolsa essa grana que você vai precisar daqui a um ano, porque vai acontecer isso, para cima e para baixo, para cima e para baixo, mas num horizonte mais longo, né, uns 5 anos, você tem claramente uma linha de tendência de alta. É isso que a gente vive falando. Conversa com a gente, entra no Sultability aqui da iPlan, faz o seu análise de perfil do investidor, que a gente vai te ajudar a montar uma carteira que no longo prazo dê um baita resultado e no curto prazo você esteja protegido para aquele capital que você vai precisar num horizonte mais curto. Legal? Lembra que eu falei que o setor de construção continua com ótimas oportunidades? Pois é, tá barato, tá barato. A gente olha índice preço-lucro, né? Então, o que é o índice preço-lucro? Vou comprar uma ação e aí quantos lucros eu vou ter dessa ação quando eu comprar esse papel? Pô, Cyrela geralmente era negociada a 12 vezes o lucro, está negociada a 3 vezes e meia, 3,4, né? Você tem várias empresas do setor de construção abaixo do que a gente chama de a separação lá do índice preço-lucro de 12, né? Abaixo de 12 é preço-lucro barato, geralmente. Preço-lucro baixo, não quer dizer que a ação esteja barata. Aqui no setor de construção, a gente tem uma convicção muito clara que tem muitas ações baratas, né? Então, Cyrela 3,4, Plano e Plano a 3,5, JHSF a 4,7, Lavia 6,8, Trisul a 8,1, Tenda, que é uma baita empresa, 8,2, MRV, que é uma baita empresa com diversificação internacional, negociada a 9 vezes o lucro. Então a gente vê muito boas oportunidades, isso não é uma recomendação de compra, entretanto, se você falar com a gente e a gente for montar uma carteira de renda variável para você, sem dúvida, algum desses papéis vai estar nessa carteira. Legal? O que a gente pode esperar para a semana no Brasil? Excelentes notícias em relação à Covid, né? A gente teve uma queda de 10% na média móvel de mortes, né? Ficou na casa de 500, ainda é alto, mas a gente vê uma tendência de queda. E a melhor notícia de todas é essa, os novos casos, porque esse é o indicador mais importante, né? E caiu 49% em relação ao patamar de 2 semanas atrás. Isso quer dizer que a velocidade de contágio da doença tem caído fortemente, então a gente espera uma recuperação econômica mais rápida por conta da queda do contágio da Covid. Há outros fatores, fatores políticos, fatores econômicos atrapalhando a coisa? Há, mas em relação à pandemia, a gente fica bastante otimista vendo esses números. Legal? Paulo Guedes já falou que a gente vai ter uma grande dificuldade na questão dos precatórios, porque existe a necessidade de você viabilizar o Bolsa Família, auxílio emergencial, para aquelas pessoas que estão em baixa renda, e a prioridade vai ser essa. Então, o PIB acredita-se que vai crescer 1,6 e não mais 1,8, como se esperava. Legal? Menor expansão mundial, menor expansão do PIB brasileiro, não tem mágica. Quando a gente olha para o cenário externo, a gente vê o mercado futuro começando a semana em queda. Sexta-feira ele deu uma boa subida, principalmente por conta... Sexta-feira ele deu uma boa subida, principalmente por conta de rumores de que a Merck e algumas outras farmacêuticas estão chegando a um medicamento para cura do Covid, não mais vacina, mas agora a cura do Covid. E isso deu trouxe um certo otimismo para o mercado. Legal? S&P, Nasdaq e Dow fecharam negativo no mês de setembro. Fazia muito tempo que isso não acontecia, então foram os piores desempenhos de 2021, legal? O que aconteceu? A gente está tendo um aumento na curva dos títulos americanos, isso deve atrair mais recursos para os Estados Unidos e deve sobrar menos recursos para outros países. Isso é uma espada na cabeça que paira principalmente dos emergentes, legal? Muito bom, a Evergrande continua uma grande incógnita do ponto de vista de mercado e faz com que os mercados atuem com maior cautela. E, finalmente, né, o que a gente vai ter pela frente, pessoal,
é que existe um compasso de espera e um acompanhamento muito forte da política monetária norte-americana. Então, o tempo inteiro a gente está monitorando o que o Fed vai fazer lá nos Estados Unidos. Se houver um endurecimento com a compra de títulos, né, com a redução da compra de títulos do governo, o que vai acontecer é que você vai ter menos liquidez disponível por lá. Tendo menos liquidez disponível, as taxas de juros devem subir e o capital migra mais fortemente para lá. A gente segue monitorando, a gente segue bastante otimista com alguns papéis na Bolsa Brasileira, não em geral com a Bolsa. A gente acha que durante até o período de eleição, falta um ano para a eleição, né, a gente vai ter um ano de muita volatilidade, mas a gente enxerga alguns papéis muito bons e baratos. Então, se você quer saber um pouquinho mais, se você quer entender como montar uma carteira de renda variável que tem todo o potencial para puxar o seu patrimônio lá para cima, entre em contato com a gente pelo site iplan.com.br, que eu tenho certeza que para você vai ser excelente para os seus investimentos e para você ter mais segurança na questão da formação do patrimônio.